Boa noite a todos. Trago aqui o abraço da Igreja Batista da Palavra aos membros da Igreja Presbiteriana, que faz hoje aqui aniversário, 22 anos, que Deus abençoe ricamente esta igreja. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Salmo 91. Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Em sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos. Pai querido, fale conosco através de Tua poderosa palavra. Que Teu Santo Espírito nos ilumine a mente, porque sem a luz do Teu Espírito, ainda que regenerados, podendo enxergar quando havíamos perdido na cegueira do nosso pecado e resgatados pelo sangue de Jesus, recuperamos as vistas e podemos ler, ver a Tua palavra. Mas, Senhor, de nada adianta se o Teu Espírito não trouxer luz. Continuamos dependendo da iluminação do Teu Espírito. Então traz luz para que a gente entenda a Tua palavra e a gente possa não só entender, mas obedecê-la. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Salmo 91 é um salmo bastante conhecido. Algumas pessoas costumam usar esse salmo para proteger de mal-olhado, de inveja. Deixa ele aberto na porta da sua casa, vai que entra um tranca-rua, vai que aparece alguma coisa ali meio desagradável. Então parece que o Salmo 91, ele espanta todos os males. Então as pessoas sempre têm, de alguma forma, a expectativa de que este Salmo, ele tem algum poder mágico, alguma coisa capaz de proteger, de defender cada um de nós. E não é à toa. O Salmo é glorioso, o Salmo é impressionante. Esse salmo aqui deixa qualquer pregador da teologia da prosperidade de joelhos. Está longe, está muito longe de chegar no que esse pregador chega com este salmo, pelas verdades que esse salmo oferece, por tudo aquilo que esse salmo oferece. E antes que você questione o porquê, observe que este salmo está dividido em 3 discursos. São 3 discursos. Você vai ver o discurso, em primeiro lugar, de alguém muito curioso, alguém que você não sabe quem é, você não sabe seu nome, você não sabe de onde ele veio, você não tem informações sobre ele. A única coisa que você sabe é que ele habita o esconderijo do Altíssimo. E o primeiro discurso é dele, o discurso é daquele que habita o esconderijo do Altíssimo.
E é interessante porque a primeira parte, o primeiro discurso, você pode observar, está nos versículos 1 e 2. Sabemos que Ele habita um esconderijo, e esse esconderijo não é o esconderijo que eu e você poderíamos construir, que poderíamos edificar, porque todos nós, numa situação difícil, numa situação complicada, poderíamos forjar um bunker, poderíamos forjar uma rota de fuga e encontraríamos um lugar, um esconderijo para proteger-nos, para proteger nossa casa, proteger nossa família, encontraríamos um lugar de refúgio, mas Ele encontrou um lugar secreto, incapaz de qualquer um achar. Sabemos quem é este homem apenas pelo fato de ele dizer que habita o esconderijo do Altíssimo. Altíssimo aqui, imagina um lugar tão alto, tão alto, tão alto, que neste lugar nenhum de nós poderia alcançar. Não poderíamos alcançar este lugar, mas é este lugar que Ele habita. O texto começa dizendo: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. O texto começa dizendo, em primeiro lugar, que aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, aquele que se esconde num lugar altíssimo, ele não apenas está escondido no lugar altíssimo, não apenas está escondido num lugar onde ninguém poderia achá-lo. A Bíblia diz que ele não só esconde, mas ele também descansa à sombra do Onipotente. Duas coisas são ditas na abertura do primeiro discurso, e elas são ditas sobre aquele que vai oferecer o primeiro discurso, que ele habita um esconderijo. Primeira pergunta: o que ele fez de errado? Ou ele não fez nada de errado? Por que ele está fugindo? Por que ele procura um esconderijo? E por que ele encontra esse esconderijo? Não apenas em um lugar, não em um lugar que ele mesmo forjou para ele. Por que ele encontra esse esconderijo no Altíssimo? E não somente isso, porque o Altíssimo permite inclusive que não somente ele chegue ao esconderijo, mas no esconderijo encontre refrigério, encontre descanso. Ele descansa à sombra do Onipotente. É interessante como o primeiro discurso anuncia aquele que vai discursar, dizendo que não somente ele habita o esconderijo do Altíssimo, lugar onde nós não teríamos acesso facilmente, mas que ele descansa à sombra do Onipotente. Não somente isso, o Salmo abre dizendo o que ele diz e para quem ele diz. Ele diz ao Senhor: Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Só aí vemos 4 nomes de Deus: El Elyon, El Shaddai, Yahvé, Elohim. Este todo altíssimo, este todo poderoso, onde ele encontra repouso e onde ele encontra um lugar para se esconder, é a este Senhor, é a este Deus que ele discursa. Ele diz ao Senhor, e nós ouvimos o primeiro discurso: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem confio. O que nós sabemos deste que habita o esconderijo do Altíssimo, deste que descansa à sombra do Onipotente, que ele não faz do lugar onde o Altíssimo está o seu esconderijo, ele não faz do lugar em que ele está um lugar de descanso, mas ele faz do Altíssimo, ele faz do Onipotente o seu lugar, o seu descanso. O descanso não é o lugar do Altíssimo, o descanso não é o lugar do Onipotente, o descanso é o Onipotente, o descanso é o Altíssimo. Por isso ele começa dizendo: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, a minha edificação, a minha proteção, o meu esconderijo, és Tu. É um primeiro discurso em que ele faz questão de dizer
que o lugar onde ele encontra guarida, descanso, fortaleza, proteção, é uma pessoa, Deus. Ele faz de Deus o seu descanso, faz de Deus o seu esconderijo, porque é nele que ele confia. Então o Salmo 91 começa com um narrador que, em primeiro lugar, nos coloca diante do primeiro discurso. E nós já sabemos alguma coisa sobre aquele que primeiro discursa, que ele habita o esconderijo, que ele descansa à sombra do Onipotente, que ele é alguém que não somente faz do Altíssimo seu refúgio, do Altíssimo a sua fortaleza, mas é alguém convicto, que confia, que deposita a sua confiança em Deus, e se dirige a Deus, dizendo a Deus, que não somente ele é o refúgio, não somente ele é a sua fortaleza, mas ele confia no Senhor. Não vemos, portanto, alguém que estava talvez fugindo de uma perseguição, talvez alguém que está fugindo de alguma conspiração, alguém que de alguma forma deve estar sob intensas provações, quem sabe sob intensas tentações, sendo perseguido, e de repente encontra em Deus tudo o que ele precisa para estar protegido, se sentir seguro, porque só confia em Deus. Ele não confia em mais ninguém, ele não confia em quem está na sua direita, ele não confia em quem está na sua esquerda, ele não confia em quem está à frente, ele não confia em quem está atrás, ele só tem uma confiança, e essa confiança está todinha depositada no lugar onde ele habita, no lugar onde ele descansa, que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor. Então sabemos que é alguém piedoso, sabemos que aquele que oferece o discurso encontra o esconderijo, mas que ao mesmo tempo não é alguém temeroso, não é alguém apavorado, não é alguém que está desesperado dizendo: estão me perseguindo, vão acabar comigo, acabou tudo, não tem mais jeito, acabou. Não, é alguém que encontra no esconderijo a paz e o descanso que provém da confiança no Senhor. Mas como eu disse a vocês, o Salmo 91 não é um discurso apenas do que habita o esconderijo do Altíssimo. Parece que nós temos um segundo discurso, e esse segundo discurso vai do versículo 3 ao versículo de número 13. E esse discurso agora é proferido, parece que por um profeta. Parece que alguém agora entra no cenário do Salmo 91, que ouviu agora aquele que habita o esconderijo do Altíssimo dizer: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Agora este que se aproxima vai proferir um discurso, e vai proferir um discurso sobre Deus, acerca daquele que habita o esconderijo do Altíssimo. A função que o profeta faz é de levar a palavra de Deus para aqueles que estão ouvindo e que precisam da palavra de Deus. Então o segundo discurso é de um profeta, parece, que chega no meio do Salmo 91 e começa dizendo: pois ele livrará você. Então aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, aquele que habita o lugar que é o próprio Deus em quem ele confia, agora ele pode ouvir a voz de um outro discurso, um segundo discurso que agora se dirige a ele. Ele que outrora se dirigia a Deus, agora percebe uma outra voz se dirigindo a ele e dizendo a ele exatamente o seguinte: ele, o Senhor teu Deus, aquele que você fez dele o esconderijo, aquele que dele você fez o lugar de descanso, ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Bom, então aqui nós já temos mais informações. Agora a gente já sabe que realmente ele buscou o esconderijo do Altíssimo porque ele está sofrendo perseguição. Sabemos que ele está sob intensa conspiração contra ele. Por quê? A primeira informação que o profeta dá a ele, depois de ele declarar sua confiança no Senhor, é o profeta se dirigir a ele dizendo: ele, o Senhor teu Deus, livrará você do laço do passarinheiro. O que é um passarinheiro? Caçador.
um caçador de passarinho. E o caçador de passarinho, ele tem que ser astuto. Ele tem que ser capaz de preparar uma emboscada, que o passarinho seja preso, sem que ele possa dali fugir. E é interessante porque ele está dizendo, não é porque você é inteligente, não é porque você é perspicaz, não é porque você confia no Senhor meramente, não é a sua força, não são suas habilidades, mas é o Senhor. Ele livrará você do laço do passarinheiro. Mas não é só do laço do passarinheiro, é do laço do passarinheiro e ao mesmo tempo da peste perniciosa. Observe como esse discurso começa. Veja, isso aqui é para deixar qualquer pregação da prosperidade no chão. Ele livrará você do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrirá suas asas com penas, e sob suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo no terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola meio-dia. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. É um invencível. Nada atinge ele. O caçador está à espreita, tentando pegar esse homem que habita no esconderijo do Altíssimo, mas o Senhor livra ele do laço do passarinheiro. Veja, a peste se aproxima, mas a peste não chega na sua casa, a peste não alcança ele. Não apenas isso, ele não tem medo do terror noturno, porque as flechas que voam em sua direção, que são flechas que vêm incendiadas e que vêm com veneno para atingi-lo e matá-lo, e que voa de dia, e a peste que se propaga nas trevas não consegue alcançá-lo. Ele simplesmente está passando e vão caindo. Imagina um monte de flecha vindo em sua direção, nenhuma delas pega você, pega todos os soldados que estão à sua direita, estão à sua esquerda. Você está andando, você é o homem que habita o esconderijo do Altíssimo, e está caindo todo mundo, e você está ali, poderoso. Nada te atinge, nada te derruba. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não é atingido. Meus irmãos, isso é para deixar qualquer pregador da prosperidade com inveja. Cai 1000 ao teu lado, 10.000, e você está ali. E é quando você pensa, uau, acabou. Não viu o segundo tempo. Vê a segunda parte, o discurso do profeta está em duas partes. A primeira parte do discurso é só para dizer para ele o seguinte: você não tem que ter medo, porque você vai atravessar, as flechas virão em sua direção, vai acertar todo mundo, menos você. Vai chegar a praga, vai pegar todo mundo vai pegar Covid, você não vai pegar. Todo mundo vai cair ao seu lado, todo mundo vai sofrer ao seu lado, todo mundo vai de alguma forma ser atingido, mas você não vai. Você está protegido. Eita, dá para entender porque que a gente gosta de um salmo como esse. Não bastasse, ele agora diz o motivo. Você disse. Então ele está olhando agora para aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, dizendo a ele assim: você disse. E ele repete o que ele disse nos versículos 1 e 2, sobretudo no 2: o Senhor é o meu refúgio. Ele está agora testemunhando a favor daquele homem que habita no esconderijo do Altíssimo. O profeta sabe quem é aquele homem, sabe que aquele homem confia no Senhor, sabe que aquele homem fez de Deus o seu refúgio, fez de Deus a sua fortaleza. Então aquele profeta não só fala da fidelidade de Deus, que vai livrá-lo do mal, mas ao mesmo tempo diz a ele: eu sei quem você é. Você poderia fazer de qualquer lugar um esconderijo, mas você fez do próprio Deus o seu esconderijo, você fez do Altíssimo a sua morada. E aí não acaba, né? Vem a segunda bateria, não é? De palavras de bênçãos para esse homem que habita o esconderijo do Altíssimo. Veja o que ele vai dizer: nenhum mal te sucederá. Quem não quer ouvir um negócio desse? Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda,
porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pode até pisar o leão e a cobra, que são animais selvagens que podem te ferir. Mas é com os pés que esmagará o leãozinho e a serpente. Impressionante isso, meus irmãos. Eu fico impressionado com isso, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele é invencível, nada o destrói, nada o abala. Ele confia no Senhor, e o Senhor o protege, o Senhor o livra. Acaba aí o nosso discurso? Não, a gente tem o terceiro discurso. Não bastasse um profeta aparecer no meio do discurso para dizer: olha, este homem é temente, confia em Deus, e falar sobre Deus que livra esse homem, como agora o terceiro discurso é acachapante, o próprio Deus vai falar. Agora é o discurso do próprio Deus, o terceiro e último discurso. O desfecho do discurso começa no versículo 14, quando o próprio Deus diz: porque a mim se apegou com amor. E Ele já não está mais se dirigindo a um profeta. Deus está agora se dirigindo àquele que primeiro se dirige a Ele, aquele que está habitando o esconderijo do Altíssimo. É a Ele que o próprio Deus está agora dizendo: porque a mim se apegou com amor. Já sabemos agora da boca do próprio Deus, que esse que habita o esconderijo do Altíssimo ama, se apega a Deus. E o que move este homem a se apegar a Deus? Amor, amor. Porque a mim se apegou com amor. E aí Deus manda 8, mas já não era suficiente, meus irmãos. Já não é tanta bênção que esse homem recebe. Deus agora manda mais 8 promessas para ele. 8 promessas. Deus diz: só porque você se apegou a mim com amor. Primeiro, eu o livrarei. Segundo, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Terceiro, e agora é interessante, né? É como se agora ele dizendo sobre ele, diz o próprio Deus: Ele me invocará e eu lhe responderei. 4, na sua angústia eu estarei com ele. 5, eu o livrarei. 6, eu o glorificarei. 7, eu o saciá-lo-ei com longevidade. 8, eu lhe mostrarei a minha salvação. E assim termina o Salmo. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Mas esse Salmo não é para você. Sinto muito, mas esse Salmo não é sobre você. Esse Salmo não é sobre mim. Esse Salmo não é sobre esta igreja. Não somos esse homem que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu sei que muita gente aqui acreditou a vida inteira e disse: mas esse Salmo é o que? Era meu. Não faz isso comigo, Jonas. Não, por favor, esse Salmo é sobre mim. Eu quero ser esse homem. Não, filho, esquece. Nem que você compre um jatinho, nem que você pegue um foguete, você nunca vai encontrar esse lugar do Altíssimo. Você, coitado, você não tem asa. Se você fosse um anjo, meu anjo, você conseguiria até encontrar esse lugar altíssimo, mas você não é. Então esse salmo não é sobre você. A pergunta é: sobre quem é esse salmo? Olha, é tão complicado, porque a gente pega esse salmo aqui e acha que esse salmo é sobre a gente, e ele deixa a gente numa situação bastante constrangedora, meus irmãos, porque até o diabo já sabe de quem é o salmo, menos você. Aí você fica numa situação muito complicada, porque, meu Deus, até Satanás sabe de quem é esse salmo, sabe sobre quem é esse salmo. Sim, ele sabe. Por exemplo, na segunda parte do discurso do profeta, ele diz assim: você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que te guardem, blá 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 blá. Quando que esse texto aparece no Novo Testamento? Quando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, em Mateus capítulo 4, versículo 1,
estava sendo tentado por Satanás, estava diante do laço do passarinheiro, sob intensa provação, sob intensa tentação. Então, diante das tentações, em Mateus capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás está usando exatamente o Salmo 91, mas ele está usando o Salmo 91 em que contexto? No contexto em que Jesus estava sob intensa tentação, e é dos textos mais belos da Escritura. Quando você vê a mesma passagem em Lucas, aquilo é extraordinário, porque Lucas ele faz uma coisa extraordinária. Quando você abre o Evangelho de Lucas, diferente de Mateus, você vê que Lucas ele fez questão de colocar o batismo de Jesus, o momento em que Jesus está ali sendo batizado por João Batista, e a Bíblia diz que então o Espírito de Deus desce como uma pomba sobre Jesus, e do céu se escuta uma voz que diz... Só falta dizer, né? Este é o meu filho que habita o esconderijo do Altíssimo. Ele é o meu filho amado, porque a mim ele se apegou com amor. Veja, entende? É como se o Pai agora estivesse dizendo, diante da grande testemunha, que é o Espírito Santo, dizendo agora ao próprio Jesus, o que Jesus precisa ouvir do Pai: tu és o meu filho amado, que me dá prazer. Não é glorioso isso, meus irmãos? E aí sabe o que Lucas faz na sequência? Põe uma genealogia. Meu Deus, é aquela sensação que você fala: meu Deus, que cena maravilhosa. Me pôs uma genealogia aqui no meio do caminho, quebrou o clima estava tão lindo, estava uma coisa tão extraordinária, e vem uma genealogia no meio. Meus filhos sofrem quando eles têm que ler genealogia na Bíblia. Eles falam assim: pai, por quê? O problema deles não é o problema do mal, o problema deles é a genealogia. Por que a genealogia? Se Deus é todo poderoso e todo bondoso, por que a genealogia, papai? E é tão interessante, porque a genealogia é tão maravilhosa. A genealogia, ela é um recurso, sobretudo da Torá, do Antigo Testamento, de Gênesis sobretudo, para fechar e abrir relatos. Então, uma geração está se encerrando, não é? No desenvolvimento do desdobramento do Deus da aliança. Você tem uma genealogia fechando e abrindo uma nova geração, fechando e abrindo uma nova geração. E é o que está acontecendo aqui. Você não percebeu que Lucas está colocando a gente diante do novo Gênesis? Assim como o Espírito para sobre a face do abismo, agora ele está pairando sobre Jesus. E aí vem uma genealogia, e essa genealogia coloca a gente no cenário da tentação, do estado probatório, não de Jesus, mas do estado probatório de Adão. Mas Jonas, como isso? Se você for agora lá na genealogia, você vai ver que é uma genealogia invertida. Ela vai contando exatamente a história invertida de Jesus até chegar ao primeiro. Quem é o primeiro? Termina com o primeiro nome, primeiro homem, Adão. E como é que termina? Adão, filho de Deus. Você não pode ouvir um negócio desse e ficar: não, peraí, o que Lucas está fazendo? Lucas está colocando você novamente no início de tudo. Lucas está colocando você exatamente em como tudo aconteceu. Lucas está colocando a gente exatamente no lugar das provações, no lugar das tentações. Ele está fazendo agora você ouvir a voz de Deus que olhou para Jesus e disse: tu és meu filho amado que me dá prazer. E ao mesmo tempo lembrando-nos do outro filho, aquele que nos representou no pecado, na queda, que se chama Adão. E ele está contrastando agora diante de você e de mim os dois filhos do Altíssimo. Adão, que no seu estado probatório não resistiu às tentações, de Satanás, e o seu filho amado, que resiste a cada uma delas. E aí Lucas começa o capítulo 4, também capítulo 4, dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado.
Então Satanás oferece a primeira tentação. Vocês lembram qual que é a primeira tentação? Transforma essa pedra em pão. Gente, para quem transforma água em vinho, o que é transformar pedra em pão? Não é? Claro que Jesus poderia transformar pedra em pão. Quem transforma, se você acredita que transformar água em vinho, qual é a diferença de transformar água em vinho para transformar pedra em pão? Claro que ele pode transformar pedra em pão. A pergunta é por que Jesus não fez isso? E eu posso garantir para você que naquele deserto onde Jesus estava, aquelas pedras têm uma cara de pãozinho francês. Que se você tivesse os poderes de Jesus, não só você diria, pãozinho, quentinho, vindo aqui, na minha mão. A pergunta é por que Jesus não transformou pedra em pão, mas transformou água em vinho? Porque não vai haver um milagre que Jesus vai fazer e você não vai conseguir me provar um milagre. Você não vai conseguir. Pode tentar, é bom que tente, mas você não vai conseguir me dar um único milagre, alguma exibição do poder que Jesus fez para seu próprio benefício. Ele não fez nada para ele. Todo o poder de Deus que ele usa é para a glória de Deus, para mostrar o poder de Deus e por misericórdia e compaixão de todos aqueles que se aproximam dele e pedem para ele o que só ele pode fazer. Então Jesus poderia transformar pedra em pão. E o que Satanás quer que Jesus faça? Questione em primeiro lugar o discurso que foi dito agora há pouco. Você está achando que ele está preocupado com pão, né? Não, se você prestar atenção, a tentação começa dizendo: se tu és o Filho de Deus. Ele acabou de ouvir a voz de Deus dizendo: tu és meu Filho amado, que me dá prazer. O que mais poderia causar dúvida depois de ouvir o próprio Deus dizer: tu és o meu Filho amado? Mas Satanás vai colocar Jesus em prova, vai tentar Jesus e vai dizer: se tu és o Filho de Deus, você pode transformar essa pedra em pão. E Jesus vai citando para cada uma das tentações trechos de Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E vem a segunda tentação. Ele sobe num lugar bem alto no templo e diz: atira-te daqui, porque Salmo 91 diz sobre você. É sobre você aquele salmo, e você pode dar ordens aos anjos. Tem gente aqui que para ler o Salmo 91 e achar que é sobre você mesmo, você tem que ter um otimismo sobre você enorme. Porque você tem que acreditar que assim: anjo, para de preguiça, vem aqui me servir. Tem que acreditar que você domina os anjos de uma tal maneira. O sujeito não só tem que acreditar que nada atinge ele, como ele precisa acreditar que domina os anjos dos céus, a ponto de dizer: anjo, sai daí, vem para cá. Veja, quando Jesus faz um dos milagres extraordinários, que é o encontro dele com um centurião. O centurião, ele tem um criado que está sofrendo, e ele chega para Jesus dizendo: Senhor, o meu criado está sofrendo horrivelmente. Jesus olha para ele e diz o quê? Eu irei curá-lo, como se estivesse pegando na mão deles. Eu vou na sua casa. Ele diz: não, Senhor, não precisa ir em minha casa, eu sou homem sujeito à autoridade. Está vendo aquele soldado que está ali? Eu digo a ele: vem, e ele vem na hora. Está vendo aquele outro que está em pé ali? Eu digo: vai embora, e ele vai. Eu digo a esse que está aqui: me serve, e ele me serve. Eu sou homem sujeito à autoridade. E eu sei que se o Senhor mandar com uma palavra, o meu rapaz ficará curado. Jesus disse que nem mesmo, ficou admirado e disse: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus olha para ele e diz assim: vai, a tua fé te salvou, teu criado já está curado. Melhor dizendo, Jesus não deu uma palavra, Jesus não disse: olha, eu vou orar agora e você depois pode ir. Jesus simplesmente disse para ele: pode ir, ele já está curado. É extraordinário o que acontece, porque aquele homem sabe que Jesus tem autoridade. Nós não temos autoridade sobre os anjos, mas Jesus é quem tem autoridade sobre os anjos. E o que Satanás quer não é outra coisa senão que Jesus,
que tem autoridade sobre os anjos, e ele sendo um anjo, que ele agora faça o que um anjo está dizendo para ele fazer. Não, meus irmãos, não é isso, não é assim que funciona. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 26, depois de Jesus receber o beijo de Judas, Jesus responde: amigo, o que veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloca a tua espada de volta no lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ele está olhando para aquele rapazinho que sacou da espada, que acha que agora pode defender Jesus. Não vai tocar em Jesus, não, vai lá e é ruim de espada, né? Porque se fosse bom arrancava a cabeça, mirou na cabeça, errou, arrancou a orelha. Eu não consigo imaginar essa cena, né? Ele pedindo: dá licença, pega a orelha do soldado e corta. Ele foi para arrancar a cabeça do homem, não conseguiu, pegou a orelha. Jesus olha para ele e diz: guarda essa espada, você não entendeu nada. Não é o Império Romano que está me prendendo, não é a guarda deste sinédrio que está me prendendo, não são os homens que estão me vencendo, não é esta era que está me vencendo. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Eu tenho autoridade sobre os anjos. Se agora eu quisesse que os anjos me protegessem, eles me protegeriam e ninguém botaria a mão em mim. Quantas e quantas vezes eu passei entre os homens, rangendo os dentes de ódio, de raiva, com seus laços, com seu ódio, e eu passei, nada. Se eu quisesse, eu clamaria aos anjos, e eles me obedeceriam e me protegeriam. Não estamos diante de um Cristo que está sendo vencido pelas guardas do sinédrio. Nós estamos diante de um Cristo que está se entregando, do único, o único que habita o esconderijo do Altíssimo, e que, se quisesse, poderia passar por este mundo sem ser atingido por absolutamente qualquer coisa. Estamos diante do único, o único que poderia exatamente provar das promessas do Salmo 91, o único que poderia ser liberto de todos os males deste mundo, é aquele que está dizendo: não, foi para isso que eu vim. Estamos, portanto, diante de um Cristo que é o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus que habita no Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, que tem poder sobre os anjos, mas que se entregou. É tão bonita a passagem do comentário de Calvino ao livro de Daniel, quando ele diz, logo nos primeiros versículos, dizendo assim: não foi Nabucodonosor que tomou Israel, foi Deus que entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor não pode tocar nas coisas de Deus, a não ser que Deus entregue. Jesus, portanto, não é alguém que está ali lutando e que foi pego. Se existe algo que nós não podemos sair daqui hoje sem ter isso claro na nossa mente, é de que Jesus era o único que não só poderia transformar pedra em pão, mas era o único que poderia simplesmente evitar qualquer sofrimento, qualquer humilhação, porque era o único que se apegou a Deus em amor, como o Salmo 91 diz. Meus irmãos, nós somos tentados na fartura, nós somos tentados num jardim de delícias, mas só Jesus é tentado no deserto, porque só Jesus tem todo o poder para transformar o deserto num jardim. Nós somos tentados no que nós temos de mais produtivo diante da gente. Nenhum de nós vai perambular pelo deserto
vai olhar para uma pedra e vai sentir-se tentado por uma pedra. Você só vai ser tentado diante de um banquete. Você só vai ser tentado diante das coisas que estão diante de você e que você pode usufruir, que você pode tomar, que você pode pegar. Mas a tentação sobre Jesus é a tentação sobre alguém que pode usar o seu poder, todo o seu poder, para seu próprio deleite, para seu próprio prazer. O Salmo 91 não é um salmo para ensinar a mim e a você como podemos ser invencíveis, mas o que significa um Deus invencível se entregar, podendo se livrar da dor, podendo se livrar do sofrimento, mas escolher o sofrimento a viver uma vida de autossatisfação e de produção de deleite próprio e para si mesmo. O Salmo 91 é um grande desafio para mim e para você, porque é o salmo que nos faz ver em Jesus o exemplo daquele que, mesmo tendo todo o poder para transformar as coisas e usá-las para seu próprio benefício, o prazer e a alegria dele está em obedecer ao seu Senhor. Se no jardim Adão, o Filho de Deus, em seu estado probatório, não resistiu à tentação e caiu, Jesus, o Filho de Deus, do deserto até o final e a consumação da sua obra, foi tentado, e em nenhum só momento ele errou e desobedeceu. O começo do ministério de Jesus é Satanás o perseguindo, é Satanás lhe dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus, no final do seu ministério, tem que ouvir novamente a voz do tentador, quando ele está pendurado no madeiro: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. E se você tivesse todo o poder do mundo, será que você seria capaz de abrir mão de todo este poder só para fazer a vontade de Deus? E se você tivesse o poder de livrar todos os sofrimentos? E se você tivesse o poder de ser exatamente como aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, invencível, incapaz de ser derrotado, incapaz de sofrer, ser capaz de se livrar de todas as dores e sofrimentos? E se fosse exigido de você um sofrimento, quem de nós faria como Jesus, que de fato, sendo todo-poderoso, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, assumindo a forma humana? Jonas, eu estou aqui hoje, ouvindo pela primeira vez que Jesus tinha todo o poder para se livrar de toda a cruz e de todo o sofrimento, mas ele não fez isso. Por que ele aceitou a dor? Por que ele morreu na cruz? Porque se o Pai se apegou a Jesus com tanto amor, Jesus se apegou aos seus com tamanho amor. Porque quem é o amigo? Quem é que demonstra o maior amor, senão aquele que dá vida pelos seus? Jesus entregou a sua vida pelos seus. Se você está ouvindo hoje o Evangelho pela primeira vez, não importa se você está há tantos e tantos anos numa igreja, ou se você entrou pela primeira vez numa igreja, o Evangelho não é sobre o que você pode fazer para ser salvo, porque o Evangelho não é nunca sobre poder. O Evangelho é sobre
rendição. O Evangelho é: eu não sei o que fazer, eu não tenho poder nenhum, eu não tenho força nenhuma, eu não sou invencível, eu não sei me livrar das dores, eu não consigo me livrar dos sofrimentos, eu não consigo fazer as coisas certas, as coisas que eu precisaria fazer. O Evangelho é para você. O Evangelho é para aqueles que não são invencíveis. O Evangelho é para aqueles que não são Deus. O Evangelho é para aqueles que dependem de Deus, que dependem do Cristo invencível, porque se não fosse o Cristo invencível, até hoje estaríamos sendo representados por Adão. Mas é por causa do Evangelho que hoje você pode dizer: Senhor, salva-me. E quando você levanta a sua voz a Deus dizendo: Senhor, salva-me, a graça do Senhor já está sobre você. Porque o Evangelho não é sobre o que você pode fazer para ser salvo. O Evangelho é sobre o que Jesus fez para salvar você. E se você confessar os seus pecados e dizer: Senhor, eu tento fazer com as minhas próprias mãos, eu tento resolver tudo do meu jeito, com a minha própria mão, com o meu próprio braço, mas hoje eu quero me render. Eu queria tanto ser a personagem do Salmo 91. Eu queria ser tanto esse ser invencível. Eu queria tanto que esse Salmo 91 fosse sobre mim. Mas o Evangelho não é sobre mim. O Evangelho é sobre teu filho. O Evangelho é sobre Jesus. E todo aquele que olha para Jesus é alcançado pela graça do Pai, que tanto ama o Filho como ama aquele que o Evangelho alcança. Eu queria orar com você nessa hora, porque a igreja se sustenta e se alimenta do Evangelho. Não é só aqueles que estão ouvindo a primeira vez o Evangelho que se alimentam do Evangelho, mas aqueles que vivem a vida debaixo do Evangelho se alimentam do Evangelho todas as vezes que ouvem o Evangelho. E o Evangelho não é outra coisa senão, não é sobre você, não é sobre o seu poder, não é sobre sua força, é sobre Ele, é sobre o poder dEle, é sobre a invencibilidade dEle. E a minha pergunta é uma só: onde você está? Há uma pista. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo fez de Deus a sua morada. A minha pergunta é: onde você está? Se você está em Cristo, você encontrou um lugar seguro, porque ninguém pode vencer Jesus. Ali você terá o maior de todos os defensores, o maior de todos os advogados, aquele que vai não só te salvar do pecado, mas vai te dar refúgio, vai te dar descanso, vai te dar paz. Eu quero orar com você nessa hora, para que Deus te dê paz. Senhor Deus, a gente se encanta com o Salmo 91, porque às vezes a gente acha que é sobre a gente, mas algumas contas não fecham, porque a gente lê o Salmo 91 e aí a gente vê que a praga chegou na nossa casa, e aí a gente entra numa crise enorme, porque quando a gente lê o Salmo 91 pensando que ele é sobre a gente diz: mas Senhor, o que deu de errado? Se eu sou a personagem do Salmo 91, por que a praga chegou na minha casa? Por que os meus inimigos me venceram, me humilharam? Se o Senhor disse que vão cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas hoje, Senhor, Tua palavra se abre diante da gente para nos revelar que este Salmo não é sobre a gente, que este Salmo é sobre o Teu Filho. E aí tudo faz sentido, porque se existe algo que o Senhor quer nos mostrar, é que o Teu Filho, vencendo todas as tentações, e tendo o poder para se livrar do sofrimento, podendo dizer aos anjos, na hora em que aquele ladrão da cruz diz: salva-te a ti mesmo e a nós também, ele podendo fazer tudo isso, nada fez. Pelo contrário, ouvimos do Teu Filho a voz que diz: foi para isso que eu vim. Ó Senhor, Te louvamos porque o nosso herói
é aquele que, tendo todo o poder para se livrar, Ele deu sua própria vida para nos salvar. Como não nos sentirmos constrangidos? Como não sentirmos gratidão nessa hora? Temos gratidão ao Senhor, Pai, pela obra do Filho, pela obra de Jesus, porque é uma obra tão preciosa. Porque quando olhamos para nós mesmos, nos perguntamos: Senhor, como alguém tão poderoso, tão invencível, seria capaz de dar a vida para um homem tão pecador, por gente tão pecadora como nós somos? Te agradecemos pela invencibilidade do Filho, porque é nele que nós nos alegramos, sabendo que as nossas tristezas, os nossos sofrimentos, por mais que sejam agudos, por mais que sejam dolorosos, eles são incomparáveis aos sofrimentos que o Filho sofreu, tendo Ele todo o poder para se livrar deles, ainda assim, Ele desejou sofrer por amor ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a carregar em nós as marcas de Jesus, o exemplo de Jesus. Que esta igreja, amada igreja, seja, Senhor, cada vez mais um lugar onde o Evangelho é respirado, onde as pessoas respiram o Evangelho e escutam o Evangelho e são transformadas pelo Evangelho. Que a graça e a misericórdia do Senhor não falte sobre nós, e que a gente nunca se esqueça que aquilo que o Senhor fez na cruz foi a maior demonstração de amor que alguém poderia ter neste mundo, e o Senhor fez isso por nós, o teu povo, o povo da aliança. Então, por isso, Senhor, a única palavra que temos agora é de gratidão, porque há salvação nessa casa, graças a teu Filho, e no nome dele oramos, no nome de Jesus, amém.